Olá, seja bem-vindo novamente. Vamos retomar o estudo do Código de Processo Civil. Neste vídeo, estudaremos os seguintes assuntos: da denunciação da lide, do chamamento ao processo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Depois, faremos algumas atividades para auxiliar na fixação do conteúdo estudado. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal e fique sempre atualizado sobre nossos novos vídeos. Agora vamos continuar. Capítulo 2. Da denunciação da lide. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes. Inciso 1º. Ao alienante imediato, no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Inciso 2º. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2º. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1º. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2º. Se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3º. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3º. Do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu. Inciso 1º. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Inciso 2º. Dos demais fiadores na ação proposta contra um ou alguns deles. Inciso 3º. Dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação, e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua cota,
na proporção que lhes tocar. Capítulo 4. Do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1º. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2º. Aplica-se o disposto neste capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1º. A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2º. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3º. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5. Do amicus curiae. Artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. Parágrafo 3º. O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Vamos para a próxima atividade. Agora vamos resolver uma questão de concurso. Vou ler o enunciado e você precisará responder se ele é verdadeiro ou falso. Novamente, vou te dar 10 segundos para pensar. Quando o despertador tocar, eu te mostro a resposta correta. Consulplan 2018, adaptada. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é: enunciado verdadeiro. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes. Inciso 2º. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Agora vamos para a próxima questão. Vonesp 2019, adaptada. É admissível o chamamento ao processo,
requerido pelo réu, do afiançado, na ação em que o fiador for autor. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é enunciado falso. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu. Inciso 1º. Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Para concluir, vamos para a última questão. Quadrix, 2017, adaptada. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. 10 segundos começando agora. Tempo esgotado. E a resposta correta é enunciado verdadeiro. Para conferir a resposta, reveja o texto estudado a seguir. Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Muito bem, você estudou o conteúdo teórico e fez as atividades de fixação. Vamos deixar um recado importante. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Vamos ficando por aqui. Obrigada. Nos vemos em breve.